Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso eu queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos lendo um livro aqui muito bom, né, que é o Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã, e eu vou deixar na tela aí. Ele traz umas informações bacanas. A parte que nós vamos estar vendo hoje é o avanço do cristianismo no Império até 100. Aí o tema é os livros e os pergaminhos, beleza? Vamos ver aqui quais informações que traz para nós. Você lendo a questão da história da igreja, você entende muita coisa com relação à doutrina, com relação aos ensinamentos que acontecem nos dias atuais. Aconteceu lá atrás muitas coisas, beleza? Vamos lá. O Novo Testamento não é o pico isolado da literatura religiosa. Ao contrário, é o ponto mais elevado de uma cordilheira de literatura religiosa produzida pela igreja primitiva. Suas formas literárias básicas, evangelhos, atos, epístolas e apocalipse, tornaram-se os modelos a partir dos quais os primeiros pais da igreja redigiram seus escritos. Então, pessoal, conhecido como os pais da igreja porque foram eles que iniciou ali quando a igreja foi institucionalizada, né? Cessou a perseguição, aí deram esse título, é um tipo de um título, né? Os pais da igreja, que defendia a fé, né? Vamos lá. O que surpreende não é o grande número de livros do Novo Testamento, mas sim o pequeno número deles diante da abundância da literatura religiosa da igreja primitiva. Lucas mesmo sugere a existência de vários evangelhos que circulavam quando ele, inspirado pelo Eterno, se pôs a escrever o relato da vida de Cristo, né? Lucas capítulo 1, verso 1. Então, o próprio evangelho de Lucas traz essa informação, né? Que já naquela época já circulava várias histórias sobre Jesus, né? Sobre a história do Messias. Os escritos dos pais preenchem amplamente o vazio de informações históricas entre o período do Novo Testamento e a última parte do quarto século. Os líderes da igreja, pela pena e pela voz, construíram uma literatura apologética e polêmica para fazer frente à perseguição externa e à heresia interna. Então tinham o problema externo e tinha também um problema interno da igreja. Credos foram concebidos para formular com precisão os fundamentos da fé. Assim, os pais são de enorme importância no estudo do desenvolvimento da vida e do pensamento cristão neste período. Essa literatura não é nem um pouco enfadonha. A sua literatura reverterá para o estudante aplicado tanto em termos de inspiração como de conhecimento. Os escritores citam e usam a linguagem das escrituras. O nome pai da igreja, aí conforme eu falei no início, tem sua origem no uso do título pai, dado aos bispos, especialmente no Ocidente, para exprimir uma carinhosa lealdade. Esse título foi sendo cada vez mais usado a partir do século III para descrever os defensores ortodoxos, aqueles que defendiam a fé, né, o pensamento ortodoxo da igreja e os expoentes de sua fé. Geralmente esses homens eram bispos, patrologia ou patrística, e o nome do estudo da vida e das obras desses homens que viveram em sua maioria no período entre o fim da era apostólica e a realização do Concílio de Calcedônia.
É interessante, eles apareceram depois que os apóstolos, né, já não existiam mais, em 451. O diagrama seguinte faz um esboço de quem eram eles, seu período, suas obras principais e as características mais importantes de suas obras. Há agora certeza razoável de que os escritos do Novo Testamento estavam completos antes do fim do primeiro século, depois de Cristo. Os homens que conheceram os apóstolos e a doutrina apostólica levaram adiante a tarefa de produzir uma literatura cristã. Esses homens são conhecidos como os pais apostólicos. A maior parte da obra, literatura desses autores, foram produzidos entre 95 a 150. Certas características delineam-se bem claramente nesses escritos. Seus enunciados são declarações simples e informações de fé e piedade sincera, e mostra pouca influência da educação filosófica pagã que se pode ver nos escritos de Orígenes e de Clemente de Alexandria. Os pais apostólicos nutriam uma grande reverência pelo Antigo Testamento. Isso aqui é interessante, eles tinham uma grande reverência pelo Antigo Testamento. Isso influenciou muito, né, o Antigo Testamento para a base de doutrinas teológicas dos pais aqui apostólicos. Deles se servindo para apoiar suas ideias, tá vendo? Por esta razão, é possível observar o uso quase excessivo da interpretação tipológica. O cristianismo é apontado como um cumprimento das profecias do tipos do Antigo Testamento. Isso aí é uma ideia que surgiu ali com os pais apostólicos. O cristianismo era considerado distinto do judaísmo. A doutrina, a ética e a observância aos líderes da igreja era enfatizado. Então, ele já enfatizava essa doutrina dos líderes, né, de hierarquia. Esses homens também estavam familiarizados com as formas literárias do Novo Testamento e as usaram como modelo para suas obras. A edificação pastoral, a prática da igreja se destacam acima de todos os outros objetivos primordiais dos escritos desses homens. Beleza? Então, aqui está mais ou menos um resumo com relação a esses homens, né, os pais apostólicos. E aí agora eu vou trazer em outro vídeo as informações sobre eles. Beleza? Fique na paz, que o Eterno nos abençoe e um abraço do irmão Alex.